Você não apenas a escolheu, Jax, disse Alar, sua voz baixando para um silêncio aterrorizante. Você a exibiu na frente da matilha enquanto eu sangrava por nossas fronteiras. Jax estava no centro do escritório com painéis de mogno, o leve cheiro de jasmim, o jasmim dela, agarrado ao seu colarinho. É política, Ara. A matilha Silvermoon exigiu uma aliança. Você sabe que não posso rejeitar uma união destinada quando os anciãos estão observando. Uma união destinada, ela repetiu, as palavras com gosto de cinzas. Ela olhou para o homem que amava desde a infância, o companheiro por quem sangrara, e viu apenas um estranho usando seu rosto. Então, suponho que você não se importará se eu for embora. Antes que ele pudesse formular uma refutação, antes que pudesse alcançar o laço que já estava se desfazendo, ela virou as costas para ele e saiu na chuva. A chuva tinha sido uma bênção, lavando o cheiro de seu desespero antes que pudesse permear as terras da matilha. Ara não tinha feito as malas. Ela não tinha deixado um bilhete. Ela simplesmente saiu do território da Blood Moon, o território que passou a vida defendendo como sua guerreira líder, e desapareceu na densa e antiga floresta da Zona Neutra. 3 semanas se passaram desde aquela noite. 3 semanas sobrevivendo por instinto, enterrando a sensação agonizante e dilacerante de um laço de companheiro rejeitado no fundo de seu peito. Ela encontrou refúgio em uma cabana de caça abandonada perto da fronteira do vasto território da Ironhide. Um lugar notório por seu terreno implacável e seu alfa ainda mais implacável. Naquela noite, o vento uivava através da vidraça rachada, carregando o cheiro metálico de uma tempestade que se aproximava. Ara sentou-se de pernas cruzadas no chão empoeirado, afiando sua faca de caça com movimentos rítmicos e metódicos. O raspar da pedra contra o aço era o único som que mantinha o silêncio à distância. Ela tentava não pensar em Jax. Ela tentava não pensar na maneira como ele olhara para Serena, a princesa da Silvermoon, com uma mistura de admiração e possessão que havia estilhaçado o coração de Ara. Ela havia lutado contra renegados, defendido suas fronteiras e treinado seus guerreiros, tudo enquanto ele secretamente cortejava a Luna destinada que os anciãos insistiam. A traição não foi apenas o caso. Foi a justificativa covarde. O estalo súbito de um galho lá fora quebrou sua concentração. Ara congelou. Sua loba, adormecida e de luto por semanas, se agitou com um rosnado baixo de aviso. A zona neutra era perigosa, cheia de renegados e párias. Mas o cheiro que entrava pelas frestas nas paredes da cabana não era fétido como o de um renegado. Era forte, avassalador e terrivelmente potente. Petricor, pinho escuro e um poder que fazia o próprio ar vibrar. Era um alfa, e não um alfa qualquer. Ela apagou a única vela com um sopro rápido, mergulhando a cabana na escuridão. Movendo-se com graça silenciosa e praticada, ela pressionou as costas contra a parede ao lado da porta, seu aperto no cabo da faca se intensificando. Passos pesados se aproximaram da varanda. Eles não se esgueiraram. Eles caminhavam com o passo deliberado e arrogante de alguém que era dono da terra em que pisava. Eu sei que você está aí. Uma voz ressoou, profunda o suficiente para fazer as tábuas soltas do assoalho tremerem. Não havia raiva, apenas uma certeza absolutamente arrepiante. E eu sei que você não é uma renegada Ara da Blood Moon. Sua respiração engasgou. Ninguém deveria saber que ela estava aqui. Ninguém deveria saber seu nome. Vá embora, ela disse, sua voz firme apesar da adrenalina que corria por suas veias. Este é território neutro. Eu reivindico o santuário. Uma risada baixa e sem humor flutuou através da madeira fina. Santuário é um mito criado por matilhas fracas para se sentirem seguras. E você, pequena guerreira, está invadindo a fronteira das minhas terras. A porta não se abriu com um estrondo. Foi simplesmente empurrada para dentro com uma força que quebrou a fechadura enferrujada como um galho. Um relâmpago iluminou a entrada, emoldurando uma silhueta que parecia grande demais para o batente. Ele entrou, trazendo a tempestade com ele. Ombros largos, uma mandíbula afiada e inflexível, e olhos que brilhavam com um leve tom prateado luminescente na escuridão. Alpha Rei Cassian. Ele era uma lenda mencionada em tons baixos e temerosos ao redor das fogueiras. O governante da maior coalizão de matilhas do hemisfério norte, um homem conhecido por sua eficiência brutal e leis intransigentes. Ara não abaixou a faca. Não estou procurando problemas, Rei Cassian. Estou apenas de passagem.
Você está de passagem há 3 semanas, ele observou, entrando ainda mais no espaço apertado. Ele parecia não se incomodar com a lâmina apontada para ele. Seu olhar varreu-a, observando suas roupas esfarrapadas, as olheiras escuras sob seus olhos e a postura defensiva que ela mantinha. Jax está revirando as fronteiras do sul procurando por você. A menção do nome de Jax foi um golpe físico. Sua mão tremeu ligeiramente antes que ela a forçasse a ficar imóvel. Ele não deveria se preocupar. Não sou mais da conta dele. Cassian inclinou a cabeça, seus olhos prateados se estreitando. Um companheiro não desaparece simplesmente sem consequências. A matilha Blood Moon está um caos. Ele alega que você foi sequestrada. Sequestrada? Alar soltou uma risada áspera e amarga. Foi isso que ele disse aos anciãos para salvar as aparências? Diga a ele para procurar mais perto de casa. Talvez sua nova aluna saiba onde estou. O Alfa-Rei não sorriu, mas um brilho de algo parecido com intriga surgiu em seus olhos. Ele escolheu a garota da Silver Moon em vez de sua guerreira líder. Não era uma pergunta. Era uma declaração de fato, uma avaliação de um erro estratégico. Um movimento tolo para um alfa tentando proteger suas fronteiras. Isso não é mais problema meu, disse Arara friamente. Agora, se não se importa, gostaria que você fosse embora. Cassian deu outro passo à frente, diminuindo a distância entre eles, até que estivesse perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor que irradiava dele. O puro poder predatório que emanava dele era sufocante, forçando sua loba um gemido submisso que ela reprimiu impiedosamente. Você não entendeu sua situação, Hera, ele disse suavemente, o ronronar de sua voz vibrando em seu peito. Você é uma guerreira altamente habilidosa, carregando o cheiro de um laço recentemente quebrado, escondida na fronteira do meu território. Você é uma vulnerabilidade e eu não tolero vulnerabilidades perto de minhas fronteiras. Você vai me matar, então? Ela desafiou, erguendo o queixo. Não, disse Cassian, seu olhar fixo no dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Eu vou levar você comigo. Levar-me com você. Alar ecoou, sua voz com um tom perigoso. Ela apertou o cabo da faca de caça, o couro gasto um conforto familiar contra sua palma. Eu não sou um animal perdido que você pode prender na coleira, Cassian. Eu não pertenço mais a Jax, e certamente não pertenço a você. Cassian não se abalou com o uso de seu primeiro nome, nem olhou para a lâmina ainda apontada para seu peito. Em vez disso, ele deu um passo lento e deliberado para trás, dando a ela a ilusão de espaço. Você não pertence a ninguém além de si mesma, Cassian respondeu, seu tom irritantemente calmo. Mas agora, você mesma está faminta, exausta e vibrando com as consequências tóxicas de um laço de companheiro rompido. Você está sangrando, Ara, não fisicamente, mas espiritualmente. A mandíbula de Aar se contraiu. Ela queria negar, mandá-lo para o inferno. Mas um espasmo súbito e violento em seu peito roubou o ar de seus pulmões. Era o laço. Jax não havia completado um ritual formal de rejeição, e nem ela. A conexão não resolvida estava apodrecendo dentro dela, um membro fantasma que doía a cada batida de seu coração. Ela se curvou ligeiramente, uma tosse rouca escapando de sua garganta antes que pudesse impedi-la. Antes que ela pudesse se recuperar, Cassian se moveu. Ele não foi agressivo, apenas impossivelmente rápido. Sua mão grande envolveu a dela, forçando a ponta de sua faca para baixo. Sua pele estava escaldante contra seus dedos gelados. Meu veículo está a 1,5 km descendo o cume, ele afirmou, sem deixar espaço para debate. Você pode ficar aqui e deixar a doença do laço consumir sua mente, ou pode vir comigo e viver o suficiente para descobrir seu próximo passo. Eu ofereço abrigo, não cativeiro. Escolha. O orgulho lutou com a sobrevivência. Ara olhou naqueles olhos prateados luminescentes, procurando por uma armadilha, uma mentira, uma agenda oculta. Ela viu apenas a verdade fria e calculista de um rei que não perdia tempo com jogos triviais. Com um aceno rígido, ela embainhou a faca na coxa. A caminhada pela tempestade foi brutal, mas Cassian liderou o caminho, suas costas largas quebrando o vento. Quando chegaram à estrada de terra, um SUV preto, elegante e fortemente blindado, esperava com o motor roncando. O motorista, uma montanha de homem com o cheiro inconfundível de um executor, nem piscou quando ela entrou na cabine de passageiros. O interior cheirava a couro rico e ao cheiro avassalador de Cassian, petricor e pinho escuro.
Quando o rei deslizou para o assento oposto ao dela, as portas se trancaram com um baque pesado e final. A viagem foi agonizantemente silenciosa. A Ara olhava pela janela escura, observando a chuva borrar os pinheiros imponentes. O calor do veículo parecia apenas agravar a dor oca em seu peito. Uma memória brilhou sem ser convidada. A risada de Jax no pátio de treinamento, suas mãos em sua cintura, prometendo que liderariam a matilha juntos. Mentiroso. A memória se estilhaçou em pedaços irregulares, substituída pela imagem de Serena na varanda do Alfa, envolta no manto cerimonial de Jax. Ara apertou os olhos, um suspiro suave escapando de seus lábios quando outro espasmo atingiu seu peito. Aumente o aquecimento, Marcus, Cassian murmurou, seu olhar fixo nela. Estou bem, ela disse entre dentes, limpando um brilho de suor frio da testa. Mentira é uma característica pobre para um guerreiro. Cassian notou secamente. A doença atingirá o pico em mais uma semana. Depois disso, ou o laço se romperá completamente, ou a arrastará para a loucura. Eu não vou enlouquecer. Veremos. 2 horas depois, a densa floresta se abriu para revelar a fortaleza da Ironhide. Ara esperava uma fortaleza brutalista, algo que correspondesse aos rumores do rei sanguinário. Em vez disso, ela foi recebida por um complexo ultramoderno e extenso, construído perfeitamente na encosta rochosa e irregular. Paredes de vidro preto reforçado refletiam o luar, e patrulhas fortemente armadas se moviam com sincronização impecável e aterrorizante ao longo do perímetro. Isso não era apenas uma matilha, isso era um império. Quando o SUV entrou em uma baía de transporte subterrânea, Cassian soltou o cinto de segurança. Ele fez uma pausa, virando seu olhar prateado para ela. Assim que sairmos deste veículo, você estará sob minha proteção, ele disse, sua voz baixando para um ronronar grave que ressoou em seus ossos. Minha matilha não a questionará, eles não a tocarão. Mas não se engane, Ara, você está aqui porque eu preciso de algo de você. Ara encontrou seu olhar, seus instintos de guerreira se acendendo, afastando a dor. O que o Alfa-Rei poderia precisar de uma loba quebrada? Um fantasma de um sorriso brincou em seus lábios. Você não está quebrada. Você está apenas se recalibrando. Venha. O escritório particular de Cassian ficava no último andar da fortaleza, ostentando uma vista panorâmica do vale escuro e extenso abaixo. A sala era um estudo em poder controlado, com móveis minimalistas, paredes forradas com tomos táticos antigos misturados com servidores modernos e uma lareira enorme crepitando com chamas azuladas. Beba! Cassian ordenou suavemente, colocando um pesado copo de cristal com um líquido âmbar na beirada de sua mesa de obsidiana. Ara permaneceu de pé perto da porta, com os braços cruzados firmemente sobre a jaqueta úmida. Eu não bebo em serviço. Você não tem nenhum serviço, ele a lembrou. As palavras foram ditas suavemente, mas cortaram como um bisturi. Ela se encolheu, a verdade afundando. Ela não era mais a guerreira líder da Blood Moon. Ela era uma renegada, uma pária. Ela caminhou para a frente e pegou o copo, bebendo o uísque de um só gole ardente. Queimou sua garganta, distraindo-a momentaneamente da dor em seu peito. Cassian a observava, recostado na beirada de sua mesa. Ele parecia confortável demais para um homem parado a 60 centímetros de uma assassina treinada. Eu a trouxe aqui porque Jax não está apenas procurando por você, Ara. Ele está usando sua ausência como uma arma. Ara franziu a testa, pousando o copo vazio. O que isso significa? Eu lhe disse que ele só quer salvar as aparências na frente dos anciãos. Ele não quer que eles saibam que ele me descartou pela aliança Silvermoon. Cassian pegou um controle remoto e apontou para a parede. Um enorme mapa digital ganhou vida, mostrando as fronteiras dos territórios do norte. Ele apertou um botão e aglomerados de pontos vermelhos se iluminaram ao longo da borda sul da zona neutra. Imagens de drone das últimas 48 horas, Cassian explicou, seu tom mudando para algo puramente clínico e autoritário. Jax está mobilizando suas patrulhas de fronteira. Ele não está procurando silenciosamente por uma companheira fugitiva. Ele está publicamente de luto por uma heroína sequestrada. A respiração de Ara engasgou. Ela olhou para os pontos vermelhos, sua mente acelerada. Sequestrada. Ele apresentou uma petição formal ao Alto Conselho ontem. Cassian continuou, seus olhos prateados observando a reação dela de perto. Ele alega que uma facção renegada, supostamente financiada pela matilha Ironhide, a emboscou durante uma patrulha de fronteira e a arrastou para minhas terras.
O silêncio na sala era absoluto. Alar sentiu o sangue sumir de seu rosto enquanto a magnitude da decepção de Jax se encaixava. Não era apenas covardia, era calculado, era oportunista. Ele está me usando como um pretexto para a guerra, ela sussurrou, sua voz tremendo, não de tristeza, mas de uma raiva súbita e ardente. Ele quer a zona neutra. Ele quer o acesso ao rio em sua fronteira sul e está usando meu desaparecimento para justificar uma invasão ao conselho. Exatamente, Cassian disse. Ele contornou a mesa, diminuindo a distância entre eles. Ele consegue sua princesa da Silver Moon, uma aliança política e uma guerra justa que o pinta como um alfa enlutado e vingativo. É um movimento muito inteligente. Eu não achava que o garoto fosse capaz disso. Não o chame de garoto. Alar retrucou instintivamente, embora a defesa tivesse gosto de veneno em sua língua. Ela olhou para Cassian. Se você sabe que é mentira, diga ao conselho. Exponha-o. O conselho exige provas, Alar. Para eles, você é um fantasma. E se eu simplesmente matasse as forças de Jax quando cruzassem a fronteira, eu validaria suas alegações de minha hostilidade. Cassian parou bem na frente dela. A altura e a largura dele a forçaram a inclinar a cabeça para cima. Eu não jogo jogos defensivos. Eu acabo com as guerras antes que elas comecem. Então, qual é a sua proposta? Ela perguntou, sua voz se firmando enquanto sua mente tática assumia o controle. Você é a arquiteta da atual estrutura militar da Blood Moon. Você treinou as mesmas forças que estão em minha fronteira. Cassian disse, eu quero que você treine minha vanguarda de elite. Mostre a eles as falhas nas formações que você construiu. Ensine-os a desmantelar o exército de Jax sem derramar uma gota de sangue da Ironhide. Arroyar olhou para ele, atordoada. Você quer que eu cometa traição? Você não deve lealdade a uma matilha que permitiu que seu alfa a descartasse. Cassie rebateu suavemente, sua voz baixando, vibrando com um magnetismo perigoso. E quando chegar a hora certa, quando Jax tentar marchar com suas forças através da minha fronteira, você sairá das sombras. Você ficará ao meu lado, muito viva, e o exporá como um mentiroso e uma fraude para todo o conselho. Um tremor violento sacudiu o corpo de Ara. A doença do laço se manifestou em resposta ao pensamento de se opor diretamente ao seu antigo companheiro. A dor foi tão aguda que ela tropeçou para frente. Antes que pudesse atingir o chão, Cassian a segurou. Seus braços enormes envolveram seus ombros, mantendo-a ereta com força sem esforço. O contato súbito enviou uma descarga de eletricidade através de seu sistema. Pela primeira vez desde a noite na chuva, a dor agonizante em seu peito diminuiu, acalmada pela presença avassaladora e comandante da aura do Alfa-Rei. Respire, pequena guerreira, ele murmurou, seu hálito quente contra a concha de sua orelha. Foi um momento surpreendente de gentileza, um contraste gritante com o rei implacável que acabara de propor que ela destruísse seu antigo lar. Ara agarrou o tecido de sua camisa, ofegando enquanto a dor recuava lentamente. Ela olhou para seus olhos prateados, vendo o reflexo de sua própria alma quebrada e furiosa. Jax havia levado seu coração, sua matilha e sua dignidade. Agora ele estava tentando usar sua memória para roubar terras. Eu farei isso, ela sussurrou contra o peito de Cassian. Eu treinarei seus homens e então o destruirei. Os campos de treinamento da Ironhide eram um teatro de brutalidade controlada, aninhados em uma ravina natural atrás da fortaleza principal. O ar estava denso com o cheiro de terra úmida, suor e o forte odor de cobre de pequenos derramamentos de sangue. 50 dos guerreiros de elite de Cassian, a vanguarda, estavam em formações soltas e relaxadas na terra batida. Eram brutos enormes e musculosos, veteranos de inúmeras escaramuças de fronteira, e todos estavam atualmente olhando para Ara com vários graus de ceticismo. Ara estava diante deles, vestida com um equipamento tático preto emprestado que parecia um pouco pesado demais. Ela ignorou a dor surda em seu peito, um lembrete persistente do laço se desfazendo com Jax, e se concentrou na parede de músculos à sua frente. Isso é uma piada, certo? Murmurou um lobo imponente com uma cicatriz irregular na mandíbula. Kyle, o capitão da vanguarda. O rei quer que uma fugitiva da Blood Moon nos ensine a lutar. Ara não levantou a voz, mas permitiu que a autoridade fria e inflexível de uma guerreira líder transparecesse em seu tom. Seu rei quer que eu os ensine a não morrer quando enfrentarem a falange da Blood Moon, capitão, porque agora vocês lutam como uma marreta, devastadores,
mas completamente previsíveis. Uma onda de rosnados baixos passou pelas fileiras. Kyle deu um passo à frente, rolando os ombros. Previsíveis? Nós quebramos as linhas inimigas em minutos. Não precisamos de danças extravagantes. Precisamos de força. Força é inútil contra uma defesa fluida. Ara rebateu suavemente. Ela caminhou em direção ao suporte de armas, pegando um bastão de treinamento pesado e sem ponta. Ela o jogou para Kyle, que o pegou sem esforço, e pegou para si 2 lâminas curtas de treinamento com bordas de borracha. Mostre-me. Ataque para matar. Alyel hesitou, olhando para as varandas de vidro preto da fortaleza. Alar não precisava olhar para saber que Cassian estava lá, observando. O rei deu suas ordens. Kaelo resmungou, seus olhos se estreitando. Não me culpe se você se quebrar. Ele avançou. Para um homem de seu tamanho imenso, Kaelo era terrivelmente rápido. O bastão se tornou um borrão, arqueando em direção às costelas de Ara com força esmagadora. Ara não bloqueou. Bloquear um golpe como aquele quebraria seus antebraços. Em vez disso, ela girou, abaixando-se e entrando em sua guarda. Enquanto o bastão pesado passava inofensivamente por seu ombro, ela usou o próprio ímpeto dele contra ele, passando a bota por trás de seu tornozelo, enquanto simultaneamente cravava o pomo de sua lâmina de treinamento no aglomerado de nervos sob seu braço. Kael soltou um silvo agudo de dor, sua perna cedendo. Antes que ele pudesse se recuperar, a Ara girou, enganchando a perna em seu joelho e arrastando-o para o chão em uma nuvem de poeira. Em uma fração de segundo, ela tinha um joelho preso entre suas omoplatas e a borda de sua lâmina sem ponta pressionada firmemente contra sua artéria carótida. O silêncio total desceu sobre a ravina. A vanguarda olhava em choque. Aí está, capitão, neutralizado em menos de 3 segundos. Você telegrafou o golpe ao baixar o ombro direito, disse ela, sua respiração mal elevada. Ela o soltou e recuou, oferecendo a mão. A vanguarda da Blood Moon é treinada para procurar microexpressões. Eles não bloqueiam sua força, eles a redirecionam. Se você atingir a parede de escudos deles assim, eles prenderão sua arma, o flanquearão e cortarão seu tendão antes que você possa piscar. Kael ignorou sua mão, levantando-se e limpando a poeira de seu colete tático. Ele olhou para ela, o ceticismo em seus olhos substituído por um respeito relutante e cauteloso. E você pode nos ensinar a quebrar essa defesa fluida. Eu a construí, disse Alara, sua voz tornando-se sombria enquanto olhava para os 50 guerreiros. Eu conheço cada fraqueza, cada ponto cego e cada contingência, mas para vencê-los, vocês precisam parar de lutar como predadores solitários e começar a lutar como um único organismo coeso. Vocês precisam aprender a ter paciência. Pelas 4 horas seguintes, Ara fez a vanguarda passar pelo inferno. Ela os despojou de sua dependência da força bruta, treinando-os em movimentos de pés sincronizados, fintas e contra-ataques. Ela foi impiedosa, corrigindo posturas e exigindo perfeição. O esforço físico foi exaustivo, mas serviu a um propósito secundário. Acalmou o vazio gritante em sua alma. Quando ela finalmente encerrou a sessão, os homens estavam encharcados de suor, ofegantes e se movendo com uma nova precisão consciente. Ara caminhou em direção ao arsenal para guardar suas armas, seus músculos tremendo de fadiga. Ao virar a esquina para o corredor sombrio, uma onda de calor súbita e familiar a envolveu. Cassian saiu das sombras. Ele usava uma camisa escura impecável, com as mangas arregaçadas para revelar antebraços cheios de músculos. Seus olhos prateados varreram seu rosto corado e cabelo úmido. Eles respeitam a força, observou Cassian, sua voz profunda ecoando levemente no corredor estreito. Você provou a sua. Eles são indisciplinados, respondeu a Ara, limpando uma mancha de sujeira de sua bochecha. Mas aprendem rápido. Em uma semana, eles serão capazes de desmantelar a linha de frente de Jax. E quanto a você? Cassian perguntou, dando um passo mais perto. O cheiro de petricor e pinho a envolveu, acalmando instantaneamente as bordas irregulares de sua ansiedade. Como estava a dor? Ara olhou para baixo, controlável. Contanto que eu continue me movendo. Cassian estendeu a mão, seus dedos longos e calejados, gentilmente inclinando seu queixo para cima para que ela fosse forçada a olhá-lo. O toque foi elétrico, enviando uma descarga direto para sua loba adormecida. Mover-se apenas adia o inevitável. Ara, o laço está atingindo massa crítica. Você não pode fugir dele para sempre.
O inevitável chegou 3 noites depois, rasgando Ara como uma lâmina irregular na escuridão. Ela estava na vasta biblioteca da fortaleza, debruçada sobre mapas topográficos da zona neutra. Cassian estava do outro lado da sala, revisando silenciosamente os registros da patrulha de fronteira. O silêncio era confortável, uma quietude companheira em que haviam caído na última semana. Sem aviso, o ar foi sugado dos pulmões de Ara. Uma visão surpreendente em sua clareza brilhou por trás de seus olhos. Não era uma memória. Era uma projeção em tempo real nascida do laço de companheiro moribundo. Ela viu Jax, seu rosto iluminado pela luz do fogo, inclinando-se para beijar Serena. Ela sentiu a onda nauseante de contentamento dele, sua afeição pela outra Luna, injetada diretamente em sua própria corrente sanguínea. Foi uma violação psíquica da mais alta ordem. Ara engasgou, suas mãos voando para o peito como se tivesse sido baleada. O tablet com o mapa escorregou de seu alcance, quebrando-se no chão de pedra. Ela desabou, seus joelhos batendo com força no chão. Parecia que uma amarra física presa ao seu coração estava sendo puxada violentamente para trás, arrastando sua alma por cacos de vidro. Eller Cassian estava lá instantaneamente. Ele se ajoelhou ao lado dela, suas mãos enormes segurando seus ombros. Está se rompendo. Ela ofegou, sua visão embaçando nas bordas. Um suor frio encharcou sua pele e um tremor violento sacudiu seu corpo. Esta era a doença do laço em seu auge. O choque fatal que ocorria quando um laço de companheiro não rejeitado era forçosamente sobreposto por outra união. Jax estava marcando Serena. "Olhe para mim", Cassian ordenou. Sua voz não era apenas alta. Ressonava com o peso absoluto e esmagador de seu comando alfa. Contornou seu pânico, ecoando diretamente em sua mente. Ela forçou os olhos a se abrirem, encontrando seu olhar prateado brilhante. "Seu corpo está entrando em choque espiritual", Cassian disse, sua mandíbula cerrada. "A conexão com o alfa da Blood Moon está morrendo e está tentando arrastar sua loba junto com ela. Eu tenho que ancorar você." "Como?" Ela conseguiu sussurrar, seus dentes batendo incontrolavelmente, sobrepondo a assinatura dele com a minha. Cassian afirmou. Ele não pediu permissão, sabendo que ela não tinha fôlego para nadar. Ele moveu as mãos de seus ombros, enquadrando seu rosto. Suas palmas estavam escaldantes. Ele pressionou a testa contra a dela, fechando os olhos. De repente, a aura sufocante do Alfa-Rei, o poder que geralmente colocava lobos menores de joelhos, inundou-a. Mas não era agressivo. Era um escudo protetor maciço. Cassian estava essencialmente envolvendo sua própria energia espiritual dominante em torno de sua alma em frangalhos, criando uma barragem temporária contra a agonia da traição de Jax. Ara ofegou enquanto o cheiro de petricor e pinho escuro erradicava o cheiro fantasma de jasmim. O calor que irradiava de Cassian infiltrou-se em seus ossos, combatendo o aperto gelado do laço que se rompia. Foi uma invasão incrivelmente íntima. Ela podia sentir a vasta e aterrorizante profundidade de seu poder, a força antiga da linhagem Ironhide e, por baixo de tudo, uma surpreendente e firme quietude. Por minutos agonizantes, eles permaneceram trancados juntos no chão da biblioteca. Alar se agarrou aos antebraços de Cassian, suas unhas cravando em sua pele, enquanto os fios finais e agonizantes de sua conexão com Jack se rompiam um por um. A cada rompimento, Cassian empurrava mais de sua energia para o vazio, estabilizando seus batimentos cardíacos, forçando-a a respirar em seu ritmo. Finalmente, a sensação de rasgo cessou, substituída por um vazio oco e dolorido. Ara desabou para frente, sua cabeça repousando contra o peito largo de Cassian. Ela estava exausta, completamente esgotada, mas estava viva. O elo tóxico com o alfa da Blood Moon havia desaparecido. Cassian não se afastou. Ele manteve os braços firmemente ao redor dela, uma mão acariciando suavemente a parte de trás de sua cabeça, acalmando sua loba trêmula. "Acabou", ele murmurou, sua voz um ronronar baixo contra sua orelha. "Ele não pode mais tocar em você." Ara apertou os olhos, uma única lágrima escapando. Não pela perda de Jax, mas pelo profundo alívio de finalmente estar livre dele. Ela inalou profundamente, seus sentidos agora inteiramente preenchidos por Cassian. A percepção a atingiu com clareza súbita. Ele não apenas a protegeu.
Ele deixou uma marca indelével de sua própria energia em seu espírito. Antes que ela pudesse processar o que isso significava, as pesadas portas de carvalho da biblioteca se abriram. Marcos, o motorista e executor de mais alto escalão de Cassian, estava na porta, seu peito arfando levemente. Ele observou a cena, seu rei segurando a guerreira da Blood Moon no chão, mas sua expressão permaneceu estoica. "Perdoe a intromissão, Alpha", disse Marcos, sua voz curta e urgente. Cassian abriu lentamente os olhos, o brilho prateado desaparecendo para um cinza metálico e perigoso. Ele não a soltou, mas sua postura ficou rígida. Relatório. "Batedores acabaram de se reportar do cume sul", disse Marcos sombriamente. "As forças de Jax cruzaram o primeiro marco do rio. Eles estão oficialmente na zona neutra." A invasão começou. A intimidade do momento desapareceu, inteiramente consumida pela realidade arrepiante das palavras de Marcos. Jax estava realmente fazendo isso. Ele estava marchando com um exército sob falsos pretextos, arriscando centenas de vidas por sua própria ganância territorial. Cassian soltou a Ara, levantando-se em um movimento fluido e poderoso. A âncora protetora que ele lançara sobre ela se retraiu ligeiramente. Mas um zumbido quente e inegável permaneceu em seu peito. Uma amarra não de subjugação, mas de sobrevivência mútua. Ela respirou fundo e firmemente, percebendo que a dor fantasma incapacitante de Jax havia desaparecido completamente. Sua loba, adormecida e de luto por semanas, ficou em atenção, com os olhos claros e faminta. "Quantos?" Cassian perguntou a Marcos, sua voz um sussurro letal que comandava a vasta biblioteca. "3 batalhões", respondeu Marcos, entregando um datapad brilhante. "Perto de 600 lobos. Eles estão se movendo em uma formação de cunha padrão, avançando pelo Vale do Pinheiro Branco. Eles esperam atingir nosso posto de controle da fronteira sul ao amanhecer." Ara se levantou. Suas pernas estavam trêmulas, mas sua mente estava subitamente afiada como uma navalha. A estrategista dentro dela superou a exaustão espiritual. Uma formação em cunha é projetada para penetração rápida, não para combate sustentado. Ele está tentando abrir um buraco em suas defesas antes que os observadores do Alto Conselho possam documentar totalmente o confronto. Cassian virou seu olhar prateado para ela. "Você pode lutar?" Não era uma questão de permissão, era uma avaliação militar. Alar encontrou seus olhos, sentindo o calor residual de sua aura vibrando em suas veias. "Eu não tenho mais um laço rompido me sangrando, Cassian. Eu tenho clareza e sei precisamente como Jax pretende se mover." Cassian assentiu uma vez, um gesto definitivo de confiança que enviou uma onda de orgulho através dela. "Marcos, mobilize a vanguarda. Nós os encontraremos no desfiladeiro sussurrante antes que possam estabelecer uma posição em nosso lado do rio." A fortaleza se transformou instantaneamente de um santuário silencioso em um motor de guerra pulsante. Alarmes não soaram. A disciplina da Ironhide era refinada demais para o pânico. Mas os corredores se encheram com o baque rítmico de botas blindadas e o cheiro forte de ozônio e adrenalina. No arsenal, a Ara despiu suas roupas civis e vestiu um conjunto de armadura tática preta fosca da Ironhide. Era mais leve que o equipamento da Blood Moon, projetado para velocidade letal em vez de absorver golpes pesados. Enquanto travava seu arnês de combate no lugar, a porta se abriu com um silvo. Cassian entrou. Ele estava totalmente blindado, as placas escuras acentuando a largura de seus ombros e a graça perigosa de seus movimentos. Ele carregava um par de adagas de obsidiana gêmeas, suas bordas brilhando com um brilho iridescente mortal. Ele as estendeu para ela. Lâminas padrão não resistirão a um escudo de falange. Cassian disse, sua voz baixa em meio aos sons distantes da mobilização. Estas foram forjadas nas cavernas do norte. Elas cortarão carbono reforçado. Lara pegou as adagas. Elas eram perfeitamente equilibradas. Os cabos se ajustaram à sua pegada como se fossem feitos sob medida. Você está confiando muito em mim, Rei Cassian. Eu sou tecnicamente uma combatente inimiga. Você era uma inimiga ontem. Cassiane corrigiu, aproximando-se até que as pontas de suas botas quase tocassem as dela. O cheiro de pinho e tempestade iminente emanava dele. Hoje você é a arma que estou apontando para a garganta de um usurpador. Ele fez uma pausa, seu olhar caindo para o peito dela, bem onde o laço de companheiro costumava estar.
E você carrega minha âncora. Minha loba reconhece a sua. Eu não questiono a lealdade quando meu próprio espírito responde por ela. A admissão pairou no ar, pesada e profunda. Não era uma confissão de amor. Eram guerreiros à beira da batalha, não adolescentes em um romance, mas era um reconhecimento de algo infinitamente mais vinculativo. Companheiros de destino eram raros, muitas vezes descartados como folclore. Mas a maneira como sua alma aceitou perfeitamente a energia dele desafiava a lógica. Antes que ela pudesse formular uma resposta, a unidade de comunicação no ombro de Cassian estalou. Vanguarda está carregada, Alpha, aguardando seu comando. Cassian não quebrou o contato visual com Ara. Vamos ensinar ao seu antigo Alpha o preço de sua ambição. O comboio de transportes blindados rasgou a noite. Uma serpente silenciosa de aço preto serpenteando pela passagem da montanha. Dentro do veículo líder, Alara sentou-se em frente a Kyle e à vanguarda. O ceticismo que nublara seus olhos uma semana atrás havia desaparecido. Eles a observavam com intensidade focada, esperando por sua análise do inimigo. Jax colocará sua infantaria pesada no centro. Alara explicou, traçando um mapa brilhante projetado no chão do transporte. Ele confia na força bruta para criar pânico. Não enfrentem o centro. Deixem a Cunha avançar. Deixem que se sintam vitoriosos por 30 segundos. Então, Kyle, você colapsa os flancos. A defesa fluida que eu lhes ensinei. Cale resmungou, um sorriso feral tocando seu rosto com cicatrizes. Nós nos curvamos, os deixamos entrar e fechamos a armadilha. Exatamente, disse Lara, sua voz dura. Mas lembrem-se do objetivo. Não estamos aqui para massacrar os lobos da Blood Moon. A maioria deles acredita que está vingando minha morte. Eles estão sendo usados. Ela olhou para Cassian, que estava sentado ao lado dela, irradiando calma autoridade. Nós desarmamos, incapacitamos e mantemos a linha até que o Alpha-Rei se dirija ao usurpador. Capítulo 7. As linhas de frente. O desfiladeiro sussurrante ganhou seu nome pelo vento que uivava continuamente através do estreito cânion rochoso, mascarando os sons do rio caudaloso abaixo. Quando o comboio da Ironhide chegou, uma névoa espessa e congelante havia subido da água, reduzindo a visibilidade a meros metros. Era o terreno perfeito para uma emboscada e o pior lugar absoluto para uma cunha de infantaria pesada lutar. Os erros táticos de Jax já estavam aparecendo. Ara estava deitada em uma crista, com vista para a parte mais rasa do rio, o único ponto de travessia viável. Ao lado dela, perfeitamente escondidos entre as samambaias úmidas e as rochas escuras, Kyle e 20 elites da vanguarda esperavam em silêncio absoluto. Do outro lado do desfiladeiro, através da névoa rodopiante, o baque rítmico e pesado de botas marchando vibrava contra a pedra. Eles estavam vindo. Uma dúzia de figuras emergiu da névoa na margem oposta. A respiração de Ara engasgou, sua mão apertando reflexivamente o cabo de sua adaga de obsidiana. Era a vanguarda da Blood Moon, homens e mulheres que ela havia treinado. Ela reconheceu rostos, cuja postura defensiva ela havia corrigido centenas de vezes. Lyra, que devia sua vida a Ara durante um ataque de renegados no inverno passado. Vê-los marchando sob a bandeira de Jax, acreditando que ela estava morta, enviou uma pontada de tristeza amarga por sua garganta. Então ele apareceu. Jax pisou na margem rochosa, flanqueado por sua guarda de elite. Ele usava uma armadura cerimonial de prata, brilhante e impraticável, parecendo em todos os aspectos o monarca justo e enlutado. E ao lado dele, envolta em um pesado manto de pele, estava Serena. A nova Luna parecia pálida e profundamente desconfortável, seus olhos dardejando nervosamente ao redor do imponente desfiladeiro envolto em névoa. Atrás da linha de frente de Jax, um pequeno grupo de lobos mais velhos, em vestes brancas e austeras, observava. O Alto Conselho. Jax trouxera testemunhas para validar seu ataque defensivo. Ele estava jogando a política perfeitamente. Mantenham a linha. A voz de Cassian estalou suavemente no fone de ouvido de Alara. O Alpha-Rei não estava na crista com ela. Ele estava esperando na beira da água, obscurecido pela névoa. Jax levantou a mão, parando suas forças. Ele deu um passo à frente, sua voz magicamente amplificada para ecoar sobre a água corrente. Ironhide. A voz de Jax trovejou, espessa de dor fabricada e fúria justa.
Eu sou o Alpha Jax da Blood Moon. Eu cruzo esta zona neutra não como um conquistador, mas como um marido buscando justiça. Suas facções renegadas roubaram minha companheira, minha guerreira líder. Entreguem os responsáveis ou marcharemos sobre sua fortaleza e a derrubaremos pedra por pedra. A audácia da mentira fez o sangue de Ara ferver. Ela se moveu, pronta para sinalizar a Kael para iniciar a manobra de flanqueamento, mas o comando de Cassian a deteve. Da névoa densa do lado da Ironhide do rio, uma única figura emergiu. Cassian caminhou para as pedras lisas do rio. Ele não usava armadura cerimonial, apenas seu equipamento tático escuro. Ele não gritou, ele não se exibiu. Ele simplesmente projetou sua aura alfa, uma onda montanhosa e sufocante de poder dominante, que rolou através do rio e forçou fisicamente vários guerreiros da Blood Moon a darem um passo para trás. Mesmo da crista, Arra sentiu o peso puro daquilo. Você está invadindo minhas fronteiras, garoto. A voz de Cassian não foi amplificada, mas sua frequência baixa e retumbante cortou o rugido do rio com uma clareza aterrorizante. E você o faz sob o disfarce de uma mentira patética. Jax se irritou, seu rosto corando de raiva por ser tratado de forma tão desdenhosa na frente de sua nova aluna e do conselho. Cuidado com a língua, Cassian. O conselho observa este dia. Entreguem os assassinos de Alar e nós recuaremos. Recusem e seu sangue manchará este rio. Você é um covarde, Jax da Blood Moon, Cassian respondeu, dando um passo lento na água rasa. A água girava em torno de suas botas, mas ele parecia totalmente indiferente à temperatura congelante. Você rejeitou sua companheira por uma aliança política. Você a expulsou para a floresta e agora usa a memória dela para roubar terras. É uma manobra desleixada e desesperada. Os membros do conselho murmuraram entre si, suas vestes brancas se agitando na névoa. Serena olhou bruscamente para Jax, o pânico brilhando em seus olhos. A fachada de Jax rachou ligeiramente, um músculo em sua mandíbula se contraindo. Mentiras! Jax rugiu, desembainhando uma espada larga. Ela foi tirada de mim. Minha matilha chora. Teremos vingança. Ele ergueu a espada, preparando-se para ordenar o ataque. A vanguarda da Blood Moon se tensionou, erguendo seus escudos. Kyle olhou para Ara, esperando o aceno, mas Cassian simplesmente parou de andar. Ele ficou no centro do rio, um objeto imóvel enfrentando uma onda de fúria mal direcionada. Ele olhou para a crista, seus olhos prateados perfurando a névoa. Não tenho interesse em matar sua matilha para corrigir sua covardia, Jax, disse Cassian suavemente, sua voz chegando perfeitamente à crista. Se o conselho exige provas de sua traição, Cassian ergueu a mão, gesticulando para os penhascos acima. Que ouçam dos mortos. Ara se levantou. Ela empurrou para trás a rede de camuflagem óptica escura que a escondia contra as samambaias úmidas, pisando na beirada da crista. O vento congelante imediatamente pegou seu cabelo, chicoteando-o em seu rosto, vestida com a armadura tática preta fosca da vanguarda da Ironhide. Ela parecia menos uma fugitiva e mais uma deusa da guerra esculpida em obsidiana. Por um segundo longo e agonizante, a névoa espessa que subia do desfiladeiro sussurrante a obscureceu da margem do rio abaixo. Então o vento mudou, abrindo uma fenda na névoa. Lá embaixo, na água rasa e corrente, a falange da Blood Moon congelou. A máquina unificada e aterrorizante de músculos e aço parou abruptamente. Deusa acima, uma voz sussurrou. Era Lyra. Mesmo sobre o rugido da água, ali podia ver os lábios da jovem guerreira se moverem. Podia ver o pesado escudo de torre escorregar uma fração de polegada, enquanto seus braços ficavam frouxos de choque. Ao lado dela, Thien deu um passo cambaleante para trás, seus olhos arregalados, quebrando completamente a formação. Uma onda de murmúrios em pânico rasgou as fileiras. Eles haviam marchado para a guerra para vingá-la. Agora, sua heroína martirizada olhava para eles, perfeitamente viva, ombro a ombro com as sombras da elite da Ironhide. O rosto de Jax perdeu toda a cor. Ele olhou para a crista, sua mandíbula frouxa, a fúria magnífica e justa que ele projetara momentos antes, evaporando em puro e absoluto terror. Não! Jack gaguejou, sua voz falhando. Ele apontou um dedo trêmulo e blindado em direção à crista. É um truque, uma ilusão. As bruxas da Ironhide estão brincando com nossas mentes.
Ara não gritou. Ela não precisava. Ela desceu da crista, navegando pelo caminho traiçoeiro e escorregadio de pedra em direção à água com graça letal e praticada. Kyle e a vanguarda emergiram da névoa atrás dela. Uma parede silenciosa de armadura preta flanqueando sua descida, mas ela os dispensou com um único gesto de mão afiado. Esta era a sua luta. Ela alcançou a margem de Seixos, parando a apenas 10 passos de onde Cassian estava no rio. Ela não olhou para o Alfa-Rei. Ela fixou seu olhar inteiramente no homem que havia partido seu coração e tentado usar sua memória como arma. O único truque jogado aqui hoje, Jax, disse Alar, sua voz carregando uma autoridade fria e aterrorizante que fez vários guerreiros da Blood Moon instintivamente baixarem suas armas. Foi o que você jogou em nossos anciãos, em nossa matilha. Ela ignorou Jax completamente, voltando sua atenção para o pequeno grupo de membros do Alto Conselho de vestes brancas. A anciã na frente, uma mulher formidável chamada Vanna, com olhos como lascas de sílex, saiu de trás da guarda de elite de Jax. Identifique-se, exigiu a anciã Vanna, embora o tremor de reconhecimento em sua voz atraísse. Eu sou Lara, anteriormente a guerreira líder da matilha Blood Moon, ela declarou, sua postura rigidamente perfeita. Eu não fui sequestrada por facções renegadas. Eu não fui emboscada. 3 semanas atrás, o Alpha Jax apresentou Serena da Silver Moon, a matilha como sua aluna escolhida. Apesar de nosso laço de companheiro existente e não consumado, ele fez isso em segredo, enquanto eu estava destacada na fronteira norte. Um suspiro coletivo ecoou dos guerreiros da Blood Moon. Serena, envolta em seu pesado manto de pele, virou a cabeça para encarar Jax, seus olhos arregalados de horror. Você me disse que ela estava morta. Serena sussurrou, sua voz tremendo. Você me disse que ela morreu em um ataque de renegados meses antes de nos conhecermos. Jack engoliu em seco, o suor brotando em sua testa apesar do frio cortante do desfiladeiro. Serena, meu amor, por favor. Eu deixei o território por minha própria vontade, buscando santuário na zona neutra para sobreviver à podridão espiritual de um laço rompido. Alá continuou, sua voz se elevando acima do rio caudaloso, implacável e precisa. O Alpha Jax sabia que eu saí. Ele não fez nenhuma tentativa de me encontrar. Foi apenas quando a Aliança Silver Moon exigiu uma demonstração de força militar e expansão territorial que ele convenientemente me declarou sequestrada. Ele usou meu nome para fabricar um pretexto para esta invasão. Mentiras! Jax rugiu, o pânico finalmente se transformando em fúria cega. Ele olhou para seus guerreiros. Ela sofreu lavagem cerebral. Cassian corrompeu sua mente. Ataquem! Derrubem a fortaleza! Nenhum guerreiro da Blood Moon se moveu. Theon olhou para suas botas. Lyra embanhou ativamente sua espada. A lealdade pela qual Lara sangrara, os anos de treinamento e sobrevivência mútua, se mantiveram mais fortes do que o comando desesperado de um alfa mentiroso. Percebendo que havia perdido seu exército, perdido o conselho e perdido sua nova noiva, Jack estourou. Com um rugido gutural, o som de carne rasgando e ossos quebrando ecoou pelas paredes do canyon, enquanto Jack se transformava. Ele pulou a meia transformação, explodindo em um lobo de madeira maciço e com muitas cicatrizes. Ele não atacou Cassian, ele se lançou diretamente em Ara, suas mandíbulas se fechando em direção à sua garganta, determinado a silenciar a evidência de sua traição permanentemente. Cassie se tensionou, um rosnado baixo vibrando em seu peito, mas ele se manteve firme. Ele havia prometido isso. Ara não se abalou. Enquanto o lobo maciço saltava, ela sacou as adagas de obsidiana gêmeas que Cassian lhe dera. Ela não tentou bloquear o peso esmagador de um alfa. Em vez disso, utilizando a exata deflexão fluida que ensinara a Kayle, ela se abaixou, deslizando pelas pedras molhadas do rio sob o arco de Jax. Em um borrão de movimento, ela ergueu ambas as lâminas em um corte raso e preciso, cortando limpamente os tendões atrás dos joelhos dianteiros de Jax. Jax caiu violentamente na água gelada, uma nuvem de espuma branca explodindo ao seu redor. Ele uivou de agonia, suas patas dianteiras desabando sob seu peso. Ele se debateu, tentando encontrar apoio nas pedras lisas, mas o dano estava feito. O grande alfa da Blood Moon estava completamente imobilizado, reduzido a um monte patético e se debatendo no rio raso.
Ara se levantou lentamente, sacudindo a água congelante de suas lâminas. Ela olhou para ele, não sentindo absolutamente nada. O fantasma de seu amor se fora. Eu passei 10 anos defendendo sua vida, Jax, ela disse suavemente. As palavras apenas para ele. Agora você nem vale a pena matar. Ela virou as costas para ele, caminhando em direção à figura imponente e imóvel do Alfa-Rei. Capítulo 9. A âncora do rei. O julgamento do Alto Conselho foi rápido e impiedoso. A anciã Vanna, seu rosto uma máscara de nojo furioso, formalmente destituiu Jax de seu status de alfa nas margens do desfiladeiro sussurrante. A matilha Blood Moon foi colocada sob a administração imediata do Conselho, aguardando um novo julgamento de liderança. Serena, chorando e completamente humilhada, partiu imediatamente com sua escolta da Silver Moon, a aliança política se dissolvendo antes mesmo que o sol rompesse totalmente o canhão. Enquanto as forças desarmadas da Blood Moon se preparavam para marchar de volta para o sul, Ara estava perto dos transportes da Ironhide. Theron e Lyra se aproximaram dela, suas cabeças curvadas, expondo seus pescoços em um gesto de submissão absoluta e pedido de desculpas. Volte conosco, Arara. Theron implorou, sua voz embargada de emoção. A matilha precisa de um alfa. Nós precisamos de você. Nós seguiremos você, não o conselho. A Ara olhou para os rostos machucados e exaustos de seus antigos camaradas. Uma dor profunda e melancólica floresceu em seu peito, mas era a dor de um capítulo encerrado, não de uma ferida sangrando. Eu não posso, ela disse gentilmente, estendendo a mão para segurar seu ombro. Meu sangue está naquele solo, mas meu espírito não está mais ligado a ele. A Blood Moon deve encontrar um novo caminho. Eu encontrei o meu. Lyra enxugou uma lágrima de sua bochecha suja de terra. Para onde você irá? Ara não respondeu imediatamente. Ela olhou por cima do ombro. Cassian estava perto do transporte principal, falando baixinho com Marcos. Ele não a estava observando, não a estava pressionando. Ele estava simplesmente esperando. Eu estou exatamente onde preciso estar, disse Ara. Ela deu a ambos um aceno final e respeitoso, virando as costas para seu passado e caminhando em direção ao imponente Alfa-Rei. A viagem de volta à fortaleza foi um contraste gritante com a mobilização tensa da noite anterior. A vanguarda estava quieta, exausta, mas vitoriosa, trocando breves acenos de profundo respeito, enquanto Ara passava por eles na baía de transporte. Horas depois, a queda de adrenalina atingiu como um golpe físico. Ela estava no escritório particular de Cassian, recém-banhada e vestida com um suéter macio e grande e leggings escuras. A lareira maciça crepitava, lançando uma luz quente e dançante sobre a mesa de obsidiana. As pesadas portas de carvalho se fecharam. Cassian entrou. Ele havia descartado sua armadura, vestindo apenas calças escuras e uma camisa Henley solta, que enfatizava a largura de seu peito. Ele se moveu para o decantador de cristal, servindo 2 copos de líquido âmbar sem perguntar, e atravessou a sala para lhe entregar um. Acabou, disse Cassian, seus olhos prateados captando a luz do fogo. O conselho enviou uma missiva formal. As fronteiras da zona neutra são reconhecidas como protetorados da Ironhide. Você evitou uma guerra hoje. Ara tomou um gole, o calor do uísque afirmando. Nós dois sabemos que eu acabei de lhe dar a desculpa perfeita para expandir seu território sem derramar sangue. Rei Cassian, você jogou o tabuleiro perfeitamente. Um sorriso lento e devastador tocou seus lábios. Eu sou um rei. É minha natureza conquistar. Mas eu não antecipei que o prêmio seria tão formidável. A respiração de Ara engasgou ligeiramente. O vasto espaço silencioso do escritório pareceu encolher, o ar se adensando com um cheiro familiar de petricor e pinho escuro. Ela pousou o copo em uma mesa próxima, cruzando os braços defensivamente. Estou livre de Jax, ela disse, sua voz baixando para quase um sussurro. O laço está completamente rompido. Então por quê? Por que ainda sinto sua âncora dentro de mim? Por que você não retirou sua energia quando o choque passou? Cassian se aproximou. Ele não a encurralou, mas sua presença imensa exigia sua atenção total. A aura dominante e sufocante que ele projetara no rio havia desaparecido completamente, substituída por uma atração magnética profunda que fazia sua loba adormecida andar de um lado para o outro, inquieta, sob sua pele.
Eu não deixei uma âncora em você para prendê-la contra sua vontade. Arashan murmurou, sua voz um ronronar baixo e vibrante que enviou um arrepio por sua espinha. Quando alcancei seu espírito para bloquear a agonia da traição dele, minha loba reconheceu a sua. Não foi uma escolha de magia ou poder. Ara olhou para ele, seu coração martelando contra as costelas. Companheiros de destino, a ressonância antiga e inegável de duas almas destinadas a governar juntas. Ela sentiu isso no momento em que ele a tocou no chão da biblioteca. Mas o trauma da traição de Jax a cegara para sua verdadeira natureza. Você sabia, ela sussurrou. Você sabia que eu era sua companheira. Eu sabia, ele confirmou, estendendo a mão lentamente. Seus dedos calejados gentilmente afastaram uma mecha de cabelo úmido para trás de sua orelha. O toque enviou uma descarga de calor elétrico direto ao seu âmago. Mas uma companheira forjada no trauma é uma prisioneira. Você precisava se curar. Você precisava se reerguer, enfrentar o fantasma de seu passado e derrubá-lo você mesma. Você precisava escolher. Ara olhou para seus olhos prateados luminosos. Ela não viu engano, nenhum cálculo político, nenhuma justificativa covarde. Ela viu um rei que reconheceu sua igual e lhe deu a arma suprema, sua própria agência. Ela não era mais uma fugitiva quebrada. Ela era a arquiteta de sua defesa. Ela era a guerreira que quebrou um alfa sem derramar uma gota de sangue. Ara descruzou os braços. Ela entrou completamente em seu espaço, deixando o cheiro da tempestade envolvê-la. Ela ergueu as mãos, pousando-as sobre a extensão dura e quente de seu peito. Sob suas palmas, o coração dele batia em um ritmo perfeito e constante com o dela. Eu escolho isso, ela sussurrou ferozmente. A contenção de Cassian se estilhaçou. Suas mãos enormes abrangeram sua cintura, puxando-a firmemente contra ele. Ele a beijou, e não foi uma exploração hesitante. Foi uma reivindicação, uma onda de poder, respeito e magia antiga, ardente e avassaladora, que finalmente preencheu completamente o vazio oco em seu peito. Lara o beijou de volta com igual ferocidade. Sua loba uivando em rendição absoluta e alegre. O alfa-rei viera por ela na escuridão, mas foi a rainha que entrou na luz. Em um mundo onde a lealdade é comprada e o amor é descartado pelo poder, Lara aprendeu que a verdadeira força não é apenas sobreviver a uma traição, é forjar um novo destino das cinzas. Ela se afastou de um alfa covarde e entrou no abraço de um rei que não queria conquistá-la, mas empoderá-la. O laço deles, nascido na tempestade e forjado na verdade, provou que a maior vingança é se erguer mais alto do que aqueles que tentaram enterrá-la. Se você sentiu a tensão, o coração partido e o triunfo final da história de Ara e Cassian, clique no botão de gostei. Não se esqueça de compartilhar este conto cinematográfico com seus amigos amantes de fantasia e romance. E inscreva-se para mais histórias dramáticas de alto risco, onde os azarões se tornam realeza. Vejo vocês na próxima aventura.